Considerando o medo, de Joana de Ângeles. Coisa alguma se te afigura apavoradora. A vida são as experiências vitoriosas ou não, que te ensejem aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento ante os cometimentos úteis, ou te assuste, gerando perturbação e receio injustificado. Quando tememos algo, deixamos-nos dominar por forças desconhecidas da personalidade, que instalam lamentáveis processos de distonia nervosa, avançando para o desarranjo mental. Os acontecimentos são conforme ocorre e, como tal, devem ser enfrentados. O medo avulta os contornos dos fatos, tornando-os falsos e exagerando-lhe a significação. Predispõe mal, desgasta as forças e conduz a situação prejudicial sob qualquer aspecto que se considere. O que se teme raramente ocorre como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores, até quando não são solicitadas. O medo invalida a ação benéfica da prece, esparze pessimismo e precipita em abismos. Um fato examinado sob a constrição do medo descaracteriza-se. Um conceito soa falso, um socorro não atinge com segurança. A pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz, torna-se até difícil de ser ajudada e contamina muitas vezes outras menos robustas na condição interna, desesperando-as também. O medo pode ser comparado à sombra que altera e dificulta a visão real. Necessário combatê-lo sistemática e continuamente. Doenças, problemas, notícias, viagens, revoluções, o porvir. Não os temas, nunca serão conforme você supõe. Uma atitude calma ajuda a tomada de posição para qualquer ocorrência aguardada ou que surge inesperadamente. Não são piores umas enfermidades do que as outras. Todas fazem sofrer, especialmente quando se as teme e não se encoraja a recebê-las com elevada posição de confiança em Deus. Os problemas constituem recursos de que a vida dispõe para selecionar os valores humanos e eleger os verdadeiros dos falsos lutadores. As notícias trazem informes que sejam trágicos ou lenificadores, não modificam senão a estrutura de uma irrealidade que se está a viver. As viagens têm o seu fanal e recear acidentes, aguardá-las, exagerar providências, certamente não impedem que o homem seja bem ou mal sucedido. As revoluções e as guerras que alcançam bons e maus estão em relação à violência do próprio homem que, vencido pelo egoísmo, explode em agressividade, graças aos sentimentos predominantes com a sua natureza animal. Ninguém pode prever o imprevisto.
ou evadir-se a necessária conjuntura kármica para o acerto com as leis superiores da evolução. Prudência, sim, é medida acautelatória e impostergável para se evitarem danos innecessários. Afinal, em face do medo, deve-se considerar que o pior que pode suceder a alguém é advir a desencarnação. Se tal ocorrer, não há ainda por que temer, desde que morrer é viver. O único cuidado que convém examinar diz respeito à situação interior de cada um perante a consciência, ao próximo, à vida e a Deus. Em face disso, ao invés do sistemático cultivo do medo, uma disposição de trabalho árduo e intimorado, confiança em Deus, a fim de enfrentar bem e utilmente toda e qualquer coisa, fato, ocorrência ou desdita. Entrega-te ao fervor do bem e expulsa da sua alma as artimanhas da inferioridade espiritual. Faze luz íntima e os receios infundados baterão em retirada. A responsabilidade dar-te-á motivos para preocupações, enquanto o medo minimizará as tuas probabilidades de êxito. Jesus, culminando a tarefa de construir nos tíbios corações humanos a ventura e a paz, assodado pelos famanazes da loucura em ambos os lados da vida, inocente e pulcro, não temeu nem se afligiu, ensinando como deve ser a atitude de todos nós em relação ao que nos acontece e de que necessitamos para atingir a glorificação interior. Texto do Espírito Joana de Ângeli, no livro Leis Morais da Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco.